A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 6, a lição que tem como título o Ministério de Apóstolo. Estamos estudando a revista da CPAD do segundo trimestre do ano 2021, essa revista que vem falando sobre os dons espirituais e ministeriais. Então nós já tivemos aí 5 aulas, onde as 2 primeiras falamos de dons de forma mais geral, depois entramos em detalhes com relação a alguns dons espirituais, foram as lições 3, 4 e 5, onde falamos dos dons espirituais, foram lições ali que procuraram explicar, né, os dons que estão registrados em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, 9 e 10, ali aquela parte daqueles dons que a gente estudou, logo no começo do capítulo 12, né? E agora a gente vai entrar na parte de dons ministeriais. Esta parte de dons ministeriais tem como base bíblica. 1 Coríntios capítulo 12, ainda dentro do capítulo 12, ali parece que no versículo 28, se não me falha a memória, onde Paulo entra em detalhes dos dons ministeriais, e também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, onde entra também em detalhes ali de Paulo falando sobre os dons ministeriais. Então a gente tem aí pelo menos 2 passagens falando desses dons. É muito importante nós tratarmos dos dons ministeriais. Essas aulas sobre dons ministeriais, elas não são somente com aplicações práticas para o ministério, para quem está no ministério. Tá? Tem gente que pensa assim, no caso aqui é voltado só para quem é pastor, para quem é profeta, para quem está na liderança da igreja, e não tem aplicação prática para os membros como um todo. Na verdade, não é bem assim. Tá? Tem aplicações para todos os membros da igreja, quanto para quem está na liderança. Então, é muito importante nós estudarmos sobre estes dons. E nessa aula, é a aula que vai falar sobre o ministério de apóstolo. Essa aula, ela é uma aula, vou falar a verdade, não é uma aula simples. Por quê? Por que não é uma aula simples? Porque a gente precisa entender muito bem o que significa a palavra apóstolo, qual o contexto que foi escrito o texto, qual a aplicação para aquela época, qual a aplicação para hoje. Na verdade, isso tem que ser feito em todas as aulas, tá? Só que quando se fala de apóstolo, tem muita confusão. Muita gente por aí está usando este título de apóstolo sem saber o que significa. Por que estão fazendo isso? Porque não seguem, pode-se dizer assim, o protocolo da interpretação correta das Escrituras. Então a gente precisa entender o que seria este ministério de apóstolo. A gente vai ver que tem uma polêmica sobre o que é o ministério de apóstolo, e a gente precisa compreender para não usar de forma errada. Na Assembleia de Deus, que eu acredito que a maioria que está me assistindo aqui pertence à Assembleia de Deus, que está usando a revista da CPAD, a gente sabe que na nossa igreja, na Assembleia de Deus, ninguém é consagrado a apóstolo. Então não existe esse título de apóstolo dentro da Assembleia de Deus, diferente de outras denominações evangélicas que têm o título de apóstolo. Só que apesar de nós não termos esse título de apóstolo, alguém ali consagrado apóstolo não tem isso, o ministério de apóstolo, ele é válido. E o que seria esse ministério? É igual ao ministério dos apóstolos lá da igreja primitiva, no caso os discípulos de Jesus, que eram os apóstolos? Não, não é a mesma coisa. E é isso que a gente precisa compreender. Então, nessa introdução aqui, eu já quero te deixar aí dar uma visão geral da importância de nós estudarmos esse tema. Tá? É só uma introdução rápida para você entender a importância. Então, como que era o ministério apostólico naquela época, como que é esse ministério hoje, tá? Qual a maneira correta de falar sobre apóstolo. Então, a gente vai entender aqui, né, sobre esse tema. Nós vamos falar também do apóstolo Paulo, e dentre outros temas aí dentro desse contexto. Vamos começar aqui só apresentando o nosso conteúdo, tá? Eu sempre falo do nosso conteúdo, que nós temos um site, o ebdinfoco.com. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube e não conhece nosso site, acesse o nosso site. Temos o vídeo, áudio, PDF, vídeo de destaque, vídeo de dicas. Alguns do nosso conteúdo é postado no YouTube, outros não. Outros são exclusivos do site. Então é importante você conhecer o site. Tá? Nós temos o conteúdo premium, que é o slide em PowerPoint, esse slide que eu uso para ministrar aqui, que você pode adquirir e usar na sua igreja, ministrar uma aula com slide pronto. Então acesse ebdenfoco.com para saber mais detalhes.
Tá? Nós temos o curso baseado no tema da revista, estudos e sermões em PDF. Aqui está um print que eu dei da tela do curso. Olha só a quantidade de aulas que nós temos lá. Aí nós temos uma aula aí falando sobre os apóstolos, tá? Então, você que quer se aprofundar, tá? Tem esse conteúdo dentro do site DBD em Foco. Este curso aqui está disponível para assinantes, além no caso dessas aulas que estão no YouTube e tal, nós temos este curso completo aí para você acessar. Nós temos nosso WhatsApp, que você pode mandar mensagem para tirar dúvidas com relação à lição e também o conteúdo do site, acesso ao site, 949-8409-2869. Textuário. O textuário da lição diz assim: e ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Tá? Efésios 4, 11. A gente tem aqui uma passagem do apóstolo Paulo, onde ele fala de apóstolo. No caso aqui, né, a pessoa é levantada, é separada para ser apóstolo. Verdade prática. O dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Então a gente vai falar aqui, né, essa verdade prática já está dando uma pequena ilustração, né, assim, está iluminando o que significa ser um apóstolo, tá? Mas a gente vai ver com detalhes aí. Tá? Que ele enfatizou a questão de expandir o evangelho, tá? Mas isso é muito amplo. Tá? Não significa só abrir novas igrejas, significa também ensinar, preparar a liderança. Então tem vários aspectos aí dessa questão. Vale ressaltar, né, mais uma vez, reforçando, a Assembleia de Deus, ela não consagra ninguém a apóstolo, mas entende que o ministério exercido por algumas pessoas tem características apostólicas. É isso que a gente vai apresentar aqui. Então, a passagem de Efésios por completo, aqui é Efésios 4, de 7 a 16, eu não vou ler para ganhar tempo no vídeo, mas no vídeo de destaque que eu vou postar na sexta ou no sábado, eu vou explicar essa passagem detalhado, o que significa levou cativo o cativeiro. Então, isso aí a gente vai falar disso. Nessa aula aqui não vai dar para falar por causa do tempo, mas a gente vai falar no vídeo de destaque a passagem de Efésios completa, aí eu vou interpretar ela. Então, vamos para a nossa introdução. Então, a partir desta semana, estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à igreja, né, à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante ao de Cristo. Então, o propósito dos dons ministeriais é o crescimento da igreja, do reino de Deus, o crescimento espiritual da igreja. No Efésios 4,13 fala assim, né, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então a ideia é que nós sejamos mais parecidos com Cristo à medida que vamos aí nos aproximando dele, aprendendo mais sobre ele, e isso acontece mediante aí os dons ministeriais, porque através dos dons ministeriais, a igreja como um todo vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, como eu falei no começo, são duas passagens que falam desses dons, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Algumas traduções e alguns livros de teologia colocam pastor, doutor como um dom só. Seria pastores mestres ou pastores doutores, porque eles entendem que ali o pastor ele tem o objetivo, ele tem como objetivo liderar o povo de Deus e ensinar. Então, todo pastor seria um mestre da palavra de Deus. Tá? Mas isso a gente vai entrar em detalhes mais na frente. Então, nós veremos o quanto estes ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo, simultaneamente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tá? Então a gente tem aqui 2 Pedro 3,18, falando aqui que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Isso acontece através de uma interação completa do corpo de Cristo entre os crentes, de forma geral, e aqueles que têm os dons espirituais e ministeriais. Tópico 1. O colégio apostólico. O termo apóstolo, 1.1. O dicionário bíblico Wycliffe, eu falo Wycliffe, mas eu não sei se essa é a tradução. Alguns falam Wycliffe, né? Talvez seja mais correto, Wycliffe. Enfim, informa que o termo grego apóstolos, né, no caso, origina-se do verbo apostelein. No caso, significa enviar, remeter. Tá? Nesse sentido, então, a palavra apóstolo significa aquele que é enviado, mensageiro.
No contexto cristão, ele é oficialmente comissionado por Cristo. Então, a palavra apóstolo, ela é usada, né, em vários contextos. No caso, no contexto bíblico, ela foi usada para se referir a uma pessoa que é enviada por outra pessoa, sem ter alguma característica dos apóstolos de Jesus ali. No caso, algum mensageiro qualquer. Tem as passagens que falam disso, também me falha a memória aqui, mas tem alguns versículos que no grego foi usado apóstolos, e na tradução para nós foi traduzido como enviado, como servo, o mensageiro. Então tem esta palavra é usada nesse sentido mais comum, tá? Um sentido mais comum. Fora da Bíblia, ela também era usada no sentido comum. No caso, tinha o mensageiro do rei, que levava, né, o recado para um outro rei, para as pessoas de forma geral no reino. Então essa pessoa era chamada de apóstolos. No caso, o apóstolo, ali está o apóstolo, aquele que é o quê? O que é enviado para levar uma mensagem. Ele é o mensageiro do rei, ele é o apóstolos do rei. Então colocava assim, né? Eu estou falando aqui em grego, né? No caso, apóstolos, do grego, apóstolos do rei, o mensageiro do rei. Então a gente tem esse uso comum dessa palavra. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador, com autoridade, poder, graça e amor. Então, assim como Cristo foi enviado pelo Pai, nós fomos enviados por Cristo. Então, a gente trazendo para um contexto aqui do Novo Testamento, apresentando o apóstolo como sendo aquele enviado, comissionado para fazer a obra de Deus, nós todos somos enviados, todos nós somos enviados. Então, de certa forma, o ministério apostólico, de forma geral, comum, ele é um ministério para todos aqueles que são enviados para fazer a obra de Deus. Vamos progredindo na informação, tá? É importante você assistir a aula até o final, porque isso é uma construção, tá? Os argumentos são construídos aos poucos. Então, o verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência. Hebreus 3:1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, Jesus, ele foi o nosso modelo em tudo, inclusive nessa questão do apostolado. Ele foi o nosso exemplo do que é ser um verdadeiro apóstolo. Tá? Aqui ele está como sacerdote e também como apóstolo. Vamos para o tópico 1.2. O colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. Então aqui a gente vai restringir um pouco mais o que seria um apóstolo de Jesus Cristo. Um apóstolo seria o quê? 12 pessoas escolhidas. No caso, os primeiros discípulos de Jesus. Então, o Salvador os separou e nomeou. Agora vocês são os meus apóstolos, meus enviados para, né, fazer a obra, para levar este evangelho. Então, os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do evangelho a todo mundo. Então, vale ressaltar que eles eram homens comuns, tá? Pessoas comuns daquela época que não tinham nada de especial, não tinha muito estudo, né? A maioria deles provavelmente não tinha muito estudo, eram pescadores, pessoas simples. Então Jesus chama essas pessoas com suas falhas, seus erros, aí vai ensinando eles, vai treinando eles para que eles possam levar a mensagem ao mundo. Então Jesus fala em Mateus 28, 19 e 20, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então aqui a gente vê aqui a missão do apóstolo, tá? Ensinar, batizar, tá? Fazer com que todas as pessoas guardem os mandamentos e, enfim, trazer esse apoio. Então levar a mensagem, dar esse apoio e autenticar essa mensagem através de milagres. Então, de acordo com Stanley Orton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Então, eles tinham todas as características necessárias que a igreja precisava para aquele início. Jesus ensinou tudo o que eles precisavam saber pessoalmente. Então, em outras palavras, né, os 12 apóstolos constituíram uma base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo.
Então eles tinham esta autoridade, um conhecimento e foram treinados pessoalmente por Jesus para exercer esse ministério de levar o evangelho ao mundo. Mas antes, como mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Atos 1:8, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então eles foram revestidos de poder para levar aí a palavra de Deus ao mesmo tempo, tá? Em Judéia, Samaria, Jerusalém, aquela região ali, tá? Que eles viviam, e também até os confins da terra. Vamos para o tópico 1.3, a singularidade dos 12. Então a gente já falou ali que eles foram escolhidos, a missão deles e por que eles são tão importantes, tão singulares. Tá? Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Então a gente vai ver que a Bíblia faz referência a outros apóstolos, como o próprio apóstolo Paulo, como Barnabé, e tem mais alguns outros que os teólogos eles têm alguma dificuldade com as traduções, mas aparecem pelo menos mais 3 ou 4 que podem ser chamados de apóstolos, inclusive Tiago, irmão de Jesus também, que pode ser chamado de apóstolo. Então esses, além dos 12, que o pessoal tem certeza mesmo Barnabé, Paulo e Tiago, tá? Seria 15, e tem mais 2 ou 3 ali, se eu não me engano, que dependendo da tradução da Bíblia tem algumas dificuldades, mas pode ser que eles sejam característicos, também sejam considerados apóstolos. A gente vai falar mais na frente sobre isso, tá? Mas assim, olhando para estes 12 apóstolos, por que eles eram tão importantes, tá? Primeiro, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor, tá? As multidões seguiam Jesus por onde ele passava. Tá? Mateus 4:25 fala assim, seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então toda a região ali tinham pessoas que seguiam Jesus, tá? E muitos se tornavam seguidores do mestre. Vale ressaltar que a multidão acompanhava Jesus muitas vezes por curiosidade, para ver os milagres, para estar ali participando, comer do pão que se multiplicasse, né? Então, quando Jesus multiplicou o pão, as pessoas ficaram sabendo da notícia, vamos andar atrás dele, vai que ele faz isso de novo, né? Então, muita gente era curioso, tá? Muitos eram curiosos e não tinha importância de seguir o mestre. Mas Jesus sabia quem eram os seus verdadeiros seguidores. Tá? Mas ali tinha, sim, muitos que seguiam Jesus, que realmente acreditavam nele como Salvador. Então, para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele. Então, Mateus 10:1 diz, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e curarem toda enfermidade e todo mal. Então, dentre aquela multidão que seguia Jesus, muitos eram realmente fiéis, Jesus selecionou 12. Então, esses 12 foram escolhidos e receberam uma autoridade especial, vinda do próprio Jesus. Tá? Eles receberam um poder diferenciado. Eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Então, primeiro, foram escolhidos pessoalmente por Jesus. Segundo, acompanharam o ministério de Jesus. Então, desde o batismo até a crucificação, os 12 andaram com o mestre, aprenderam e conviveram com ele. Vale ressaltar que na crucificação eles ficaram com medo, nem sequer apareceram lá. Ficaram, enfim, com medo de serem crucificados também. Mas, e depois Jesus apareceu para eles e tudo mais. Mas, assim, eles acompanharam o ministério de Jesus. Então isso aqui também é singular em relação a eles, tá? Eles foram o quê? Amigos de Jesus e acompanharam cada detalhe do ministério de Jesus. E eles receberam a autoridade do Senhor. Então os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra da evangelização. Então eles receberam uma autoridade especial, diferenciada, que foi exclusiva para eles, tá? Foram revestidos da autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos, e pregar o evangelho à humanidade. Isso pode ser observado em Marcos 16, 17, 18 e Atos 2:4. Então, os apóstolos, eles são singulares por causa disso. Tá? Eles foram escolhidos pessoalmente por Jesus, acompanharam o ministério de Jesus do começo ao fim, e eles receberam uma autoridade especial para pregar o evangelho, expulsar demônios e realizar milagres. Tá, encerrando o tópico 1, falando dos apóstolos aí, então a gente já entendeu esse ministério apostólico. Vale ressaltar que já dá para adiantar, dentro daquele contexto ali,
dos apóstolos de Jesus, dos 12 apóstolos, aquele dom ali apostólico ele não tem nos dias de hoje. Então não existe mais apóstolos da mesma forma que estes 12 apóstolos. A gente vai entender de forma mais profunda lá no tópico 3. A gente vai voltar a falar de novo no tópico 3. Mas já adiantando logo, quando a gente fala do ministério de apóstolo nos dias de hoje, a gente não está pensando na mesma forma que aqueles lá eram apóstolos, tá? Vamos falar do apóstolo Paulo. Qual a característica de Paulo? Por que ele é chamado de apóstolo? 2.1. Saulo e sua conversão. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel e também um importante mestre do judaísmo. Então, a Bíblia fala que Saulo era da cidade de Tarso. Tarso ficava numa região fora da Judéia, então ficava, né, ali praticamente no mundo helênico, mundo grego, mas que fazia parte do Império Romano, e seus pais provavelmente eram judeus. Tá? Então tudo fica subentendido que os pais eram judeus, por esse motivo ele era judeu de nascimento, tá? Tanto que o nome dele Saulo vem de Saul, tá? Ele fala que ele depois explica que ele é da tribo de Benjamim, então ele é descendente, aí faz parte da linhagem, provavelmente da linhagem de Saul, da tribo de Benjamim. Ele tem essa característica de ser um judeu, então ele é de fato um judeu, tá? Como ele nasceu ou cresceu, a gente não tem muitos detalhes do nascimento dele, mas dentro do mundo helênico, do Império Romano, tá? Que já pertencia ao Império Romano, então ele tem cidadania romana também, então ele é considerado um romano. Então ele fala latim, que é a língua falada em Roma, tá? Ele ensina e prega em latim, com certeza. Paulo ele fala grego, pelo fato dele nascer no contexto ali dos gregos, do mundo helênico, e ele lê em hebraico, porque a Torá, no caso, é em hebraico, então ele foi educado aos pés de Gamaliel, um grande mestre da lei, e ele com certeza falava aramaico, tá? Aramaico que era a língua falada pelos judeus na época que eles se comunicavam em aramaico. Então a gente já tem aí pelo menos 4 idiomas que Paulo domina. O latim, o grego, o hebraico e o aramaico. Vale ressaltar que o hebraico, nessa época, ele era usado apenas na sinagoga para a leitura da Torá. Ele não era falado no cotidiano, era falado o aramaico, porque foi a língua que o povo veio depois do cativeiro. Enfim, é todo um contexto histórico aí. Então, Paulo ele era muito culto, tá? Ele tinha um conhecimento da filosofia da época, ele tinha conhecimento da lei judaica, ele tinha muito conhecimento. Então ele é contrário àquele pensamento que tem no meio cristão que Deus só chama os incultos, os menos estudados, mas não é nesse sentido, tá? A gente tem que ter muito cuidado, né, na hora de fazer esse tipo de aplicação. Deus chama quem ele quer. Ele pode chamar o doutor, ele pode chamar o analfabeto. Então cada um vai para uma obra específica, tá? Deus chama quem ele quer. Ele era um intelectual fariseu e foi perseguidor dos cristãos, tá? Isso a gente sabe também pelo contexto de Atos. Mas no caminho para Damasco, ele teve uma experiência com Cristo. Tá? O texto diz que ele caiu por terra, ele viu uma luz, né? Era meio-dia, se não me engano, o horário era meio-dia, e a partir dali sua vida foi transformada, porque ele teve um encontro pessoal com Jesus. Tá? Paulo, de perseguidor, ele passou a ser perseguido, tá? De Saulo, o fariseu, a Paulo, apóstolo dos gentios. Tá? Vale ressaltar aqui que a mudança de nome de Saulo para Paulo não significa que Deus mudou o nome dele. O escritor da revista parece que quer passar essa ideia de que Paulo teve seu nome mudado. Muita gente ensina isso nas igrejas. O livro de apoio do escritor da revista ele fala isso, mas a maioria dos teólogos, e eu entendo dessa forma também, que aqui foi uma mudança da questão da região onde ele estava pregando. Assim que ele se converteu, ele estava dentro do contexto da Judéia, entre os judeus. Então ele usava o seu nome judeu, que era Saulo, como eu falei, vem de Saul, tá? Que é da tribo de Benjamim, enfim. Então ele tem esse nome judeu. Quando ele vai, né, que é de origem hebraica, quando ele começa o seu ministério entre os gentios, entre os gregos, ali o seu nome não é mudado, é o nome mais comum que é usado por ele naquela região, que seria Paulo. Seria uma mudança para facilitar, quem sabe, até mesmo a pronúncia e tudo mais. Então ele é chamado de Paulo, se eu não me engano, a partir do capítulo 13, tá? Quando ele começa a sua primeira viagem missionária, então ele já começa a ministrar entre os gregos e o seu nome ele é chamado de Paulo, mas não significa que ele teve o nome mudado.
Vale ressaltar que na Bíblia, quando alguém tem um nome mudado por Deus, isso fica bem claro. No caso de Abrão, mudou para Abraão. Isso está bem claro no texto bíblico que foi Deus que mudou. Tá? De Sarai para Sara, de Jacó para Israel. Então a gente tem ali alguns exemplos bíblicos de mudança de nome, mas isso está bem explícito no texto bíblico. No caso de Paulo, simplesmente o texto fala Paulo, que também era chamado de Saulo, que também era chamado de Paulo, e aí continua o texto. Então significa que Deus mudou o nome dele, mas só o contexto aí. Significa o quê? Que Paulo agora ele se torna o apóstolo dos gentios. Aquele que vai fazer a obra de Deus e pregar o evangelho entre os não-judeus. O contexto é diferente. É totalmente outro contexto. Porque pregar para um judeu era chegar para ele e falar assim, olha, pega aqui as escrituras. Não tem ou não tem um Messias prometido aí no Antigo Testamento, né? Que no caso era a escritura que eles tinham, não existia Antigo Testamento, eles falavam escrituras. O que as escrituras dizem? Que vem o Messias. Esse Messias é Jesus. Então pregar para um judeu era provar para ele que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. Pregar para um grego, essa técnica não funcionava. Era diferente, a cultura era outra. O grego, ele não conhecia as escrituras judaicas. Talvez um ou outro tinha um conhecimento das escrituras judaicas, mas não era algo muito profundo. Então a abordagem era outra. Por isso que Deus chama Paulo, que Paulo conhecia esse contexto romano, contexto grego. Então Paulo tem esse conhecimento, ele consegue comunicar a mensagem do evangelho nesse contexto totalmente diferente. Um homem preparado para servir, 2.2. Dos 27 livros do Novo Testamento, que a gente tem aí no Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo, no caso, 13 cartas. Algumas pessoas colocam Hebreus como sendo Paulo, mas não é. A maioria dos estudiosos concordam que não foi Paulo que escreveu, mas dizem que quem escreveu conhecia os escritos de Paulo. Então, com certeza era alguém que tinha intimidade com as cartas de Paulo, e aí depois ele escreveu Hebreus. Segundo os estudiosos é assim. Mas o que é certeza são essas 13 cartas aqui. Então são 13 cartas que tratam de teologia profunda, tá? Paulo realmente tinha um conhecimento muito profundo, tá? Além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Então, ele tinha um conhecimento teórico, teológico profundo, escreveu 13 cartas, deu assistência às igrejas, mas ele viveu na prática o que é pregar o evangelho e sofrer com isso. Ele sofreu muito com a pregação do evangelho. Então, a gente vê muitos hoje se auto-intitulando apóstolos que não têm coragem de sofrer nada por Jesus. Só pensam no dinheiro, acham que ser apóstolo de Jesus Cristo é ser rico, é ter dinheiro, é viver do bom e do melhor. Quando a gente olha para o contexto do Novo Testamento, não é bem isso que acontece. O apóstolo é aquele que dava vida pelo Evangelho. O apóstolo é aquele que abria mão de tudo e sofria por Cristo. Então Paulo foi esse verdadeiro apóstolo. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então 2 Timóteo 4,7, uma passagem muito conhecida. A maioria dos estudiosos concordam que Paulo morreu após esta carta. Foi a última carta de Paulo, ela tem um tom de despedida e, segundo a tradição, Paulo morreu pelos romanos, foi executado pelos romanos e teve a sua cabeça cortada. Foi a pena que ele recebeu, a pena de morte. Então, Paulo, ele realmente entregou a vida por amor ao evangelho. 2.3. O menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Então, aqueles 12 que Jesus escolheu ali, depois Judas foi substituído, mas ele não pertencia a este grupo aqui. Paulo veio depois, tá? Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor. Tá? Esses seriam requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Quando eles foram escolher ali o substituto de Judas, olha só as condições que eles colocaram, Atos 1, 21 e 22. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, para substituir Judas, era necessário alguém que tivesse convivido com Jesus desde o seu batismo até o dia que Jesus subiu aos céus.
Então, humildemente, o apóstolo Paulo reconheceu que não merecia ser chamado, pois considerava-se um abortivo. A 1 Coríntios 15, 8 e 9, ele fala assim, né? E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele está fazendo a defesa do apostolado dele, ali no capítulo 15, e ele fala, realmente, eu não sou digno, porque eu vim depois, tá? Eu nasci como fora do tempo. Tá? Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto e ensinou-lhe todas as coisas. Então, quando Jesus encontra com Paulo, ele fala assim, eu sou o Senhor, eu sou Jesus, né? No caso, assim, a quem tu persegues. Então, Paulo, ele tem um encontro com Cristo ressurreto. Ele tem um encontro com Jesus ali depois que Jesus ressuscitou. O texto bíblico não dá detalhes sobre essa aparição de Jesus. Tá? Se Jesus estava ali de corpo presente, se foi apenas a voz de Jesus, enfim. Mas o que a gente entende é que Paulo teve esse encontro especial com Jesus. Ele diz que ele recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Gálatas 1,12, ele fala assim, ó, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, 23, parte A, que a gente costuma ler na ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, Paulo está falando o quê? Que o conhecimento do evangelho que ele tem é um conhecimento que veio do próprio Cristo. Não é um conhecimento que veio de secundário, por outras pessoas. Não que não seja válido. Tá? A gente tem um conhecimento do evangelho que vem de outras pessoas. No caso, vem até dos apóstolos, que eles escreveram as cartas. Mas quando Paulo se converteu, quando Paulo se converteu, não existia nenhum livro do Novo Testamento escrito. Vale ressaltar que Paulo foi o primeiro a escrever algum texto do Novo Testamento. Alguns estudiosos chegam a dizer que a primeira carta aos Tessalonicenses foi a primeira carta a ser escrita. Né? Há uma certa divergência aí. Alguns dizem que foi a carta de Tiago, outros dizem que foi Tessalonicenses, mas o que tem aqui é que Paulo foi ele que começou a escrever, a maioria entende isso. Então Paulo não tinha acesso ao evangelho de João, ao evangelho de Mateus. Estes evangelhos foram escritos muitos anos depois que Paulo se converteu. Veio depois das cartas de Paulo. Quando Mateus, Marcos, Lucas e João resolveram escrever os seus evangelhos, Paulo já tinha escrito muitas cartas. Então, o Paulo, ele recebe o evangelho diretamente de Cristo. Ele argumenta ali em Gálatas que ele não recebeu de nenhum apóstolo presente ali. Não foram os apóstolos que ensinaram para ele, mas foi Jesus que revelou isso para ele, tá? Toda a verdade do evangelho. Então, embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, as igrejas plantadas por ele eram selo do seu ministério apostólico. 1 Coríntios 9,2, ele fala assim, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então aqui a gente observa que Paulo fala assim, ser apóstolo não é um título, ser apóstolo é agir como um tal. Eu falo muito disso, às vezes as pessoas perguntam assim, tu é pastor? Tá? Muita gente me chama de pastor, o pessoal que assiste o BD em Foco, muitos pensam que eu sou pastor, outros me chamam de pastor, e eu falo, não, eu não sou pastor. Por quê? Porque na minha rotina atual, que eu tenho o trabalho, eu tenho outras atividades, eu não consigo tomar conta de igreja. Eu não tenho, não sei se Deus não me chamou ainda para isso, não sei se é o momento, não sei se ele vai me chamar ou se ele tem outro ministério reservado para mim, mas o meu ministério hoje é voltado para a área de ensino, onde eu contribuo na igreja com a área de ensino, na internet, dentre outras coisas, mas eu não tomo conta de igreja. E eu entendo que o pastor é aquele que toma conta de igreja, é aquele que lidera o povo de Deus. Eu entendo isso. Eu não vejo pastor como título. Eu não vejo assim, eu sou pastor, e aí, qual a igreja toma conta? Nenhuma. Não tenho nada contra quem é assim. Eu tenho muitos amigos mesmo, que são pastores, são consagrados a pastores, e não tomam conta de igreja. Eles são consagrados e não tomam conta de igreja.
Tá? Eu vejo isso aí, mas eu particularmente não quero esse título para mim, só para ter o título. Herbert, isso é um pensamento meu, isso é uma coisa minha com Deus. Tá? É uma coisa minha com Deus. Eu não quero ter o título por ter o título, eu quero ter o título para exercer a função de pastor. Então, enquanto eu não estiver, né, exercendo essa função de tomar conta de igreja, eu não quero o título. No caso, Paulo está falando a mesma coisa aqui com relação ao apostolado. Tá? Ele está dizendo assim que o fato de alguém dizer por aí que eu não sou apóstolo, eu não me importo muito com isso. Mas para vocês, eu sou. Por quê? Porque vocês estão aqui congregando, sendo crentes, servindo, porque eu fui usado pelo Espírito Santo para pregar o evangelho para vocês, para ensinar para vocês, para sofrer por vocês, para cuidar de vocês. Então vocês são selo do meu apostolado no Senhor. Então o fruto, o resultado, a prática, isso que garantiu o apostolado de Paulo. Então ele é chamado de apóstolo por quê? Ele viu Jesus pessoalmente, ele recebeu o evangelho diretamente de Jesus, que são requisitos para ser considerado um apóstolo. Então ele foi enviado pessoalmente por Jesus. Então a gente não falou no começo que a palavra apóstolo significa enviado. Paulo foi enviado pessoalmente por Jesus. Então ele tem características assim, de apóstolo. Mas o que mostra depois que ele é um apóstolo é o fruto do seu trabalho. Vamos para o tópico 3 agora. A apostolicidade atual. Efésios 4:11. Vamos detalhar isso aí, tá? Ainda há apóstolos? Tá. Essa pergunta é que tem que ser respondida, né? No sentido estrito do termo e de acordo com sua singularidade, apóstolos como os 12 não mais existem. Oh, grava isso. Apóstolo, no mesmo formato e característica dos 12, não mais existem. Não faz parte mais da igreja. Foram eles, morreu, acabou. A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19:28 fala assim: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então a gente tem aqui uma função muito específica guardada para os 12, julgar as 12 tribos de Israel. Então isso aqui são eles que vão fazer, é algo para eles. Então logo o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Daqui a pouco a gente volta nessa questão de sucessão apostólica que é defendido pela Igreja Católica, tá? No caso aí que Pedro foi o primeiro papa até chegar no papa atual. Então vamos lá. Os apóstolos fora dos 12. Isso aqui também eu comentei lá atrás, vamos detalhar agora aqui. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. Tá? Stanley Orton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre estes se achavam Paulo e Barnabé, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia. Na verdade, aqui a tradução certa seria Júnias. Esse texto de Romanos 16:7, ele tem um probleminha de tradução e a maioria dos teólogos preferem não usar eles para dizer que Andrônico e Júnias eram apóstolos. Até mesmo porque Júnia, sem o S, é nome de mulher. E Júnias, com S, é nome de homem. Então isso era o nome romano, tá? Do latim. A tradução lá não é muito boa, então não é muito conclusivo que Andrônico e Júnias eram apóstolos. Mas Paulo e Barnabé é mais conclusivo. Tem também a questão de Timóteo. Alguns dizem que ele também era apóstolo, era chamado de apóstolo, mas também não é muito conclusivo. Eu, particularmente, não vou entrar em detalhes aqui em relação a isso. Eu acho que não vale a pena, né? Mas eu vou deixar disponível um texto no conteúdo complementar. Tá? Eu não sei que dia eu vou postar esse texto, mas eu vou deixar esse texto de um livro de teologia sistemática, onde ele fala, detalha sobre isso. Aí você pode tirar
as suas próprias conclusões aí, tirar, né, se você estiver curioso com relação a isso. Mas tem também Tiago, irmão de Jesus, que não está aqui no texto do Stanley Orton, que também é chamado de apóstolo. Então, pelo menos Paulo, Barnabé e Tiago também são chamados de apóstolo. Aqui há uma abertura, uma brecha, para nós entendermos que, além dos 12, Deus pode chamar outras pessoas para serem considerados apóstolos, tá? Além dos 12, tem essas outras pessoas, tá? Isso aí vou reforçar, não nos mesmos moldes dos 12. Então, não seria da mesma forma dos 12 apóstolos. Então, Paulo e Barnabé podem ser chamados de apóstolos, mas não do mesmo molde dos outros 12 lá, porque os 12 lá têm uma obra muito, muito específica. Então, eles são chamados de apóstolos também. Ao longo do Novo Testamento, do primeiro século, no primeiro século da igreja, enfim, o começo ali da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo, de um dom ministerial distribuído à igreja local. Isso aí do dicionário Vini. Irmãos, você que está me assistindo aí, presta atenção. Alguns teólogos, eles entendem que o apóstolo foi aquele que viu Jesus pessoalmente e foi comissionado e enviado pessoalmente por Jesus. Diante disso, levando em consideração que hoje ninguém foi enviado pessoalmente por Jesus, o apóstolo seria um título que não existe mais. Mas está registrado em Efésios e Coríntios. Efésios 4, Coríntios 12. Está lá registrado. Como é que fica? Porque na época que esse texto foi escrito, os apóstolos estavam vivos. Então o texto foi escrito naquele contexto, mostrando que alguns foram chamados para apóstolos, porque eles viram Jesus pessoalmente. Então a gente pega o caso de Paulo, que não fazia parte do 12, mas viu Jesus pessoalmente, naquele momento que ele se converte, e ali ele tem o direito de ser chamado de apóstolo por causa disso. Então alguns usam esse argumento de que Paulo ele tem o direito de ser chamado de apóstolo, pelas suas obras também, pelo que ele realiza, mas quando ele escreve em Efésios 4 e 1 Coríntios 12, ele usa a palavra apóstolo porque naquele contexto tinha apóstolos vivos. Uma vez que eles morreram, o dom de apóstolo cessou e não tem mais para os dias de hoje. Então, esse é o argumento dos que acreditam que não existe mais apóstolo de maneira nenhuma, de forma alguma, nos dias de hoje. Só que nós vamos falar da visão aqui que é defendida pelo escritor da revista e também oficialmente pela Assembleia de Deus, tá? O ministério apostólico atual. O que seria esse ministério? Então não há sucessão apostólica. Então a Assembleia de Deus defende essa ideia, que não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana, a Igreja Católica, infelizmente copiada por algumas evangélicas para justificar a existência do poder papal. Então, segundo eles, o Papa ele é o sucessor de Pedro. Então, a sucessão apostólica, algo que passou no decorrer dos séculos, e ele tem a mesma autoridade que os apóstolos lá da igreja primitiva tinham, no caso que os 12 tinham. Então, eles tinham autoridade para falar de doutrina, tinham autoridade, né, para tudo, e o Papa tem essa autoridade. Então, o Papa seria a representação de Cristo na Terra, e a palavra do Papa é infalível. Então, eles têm esse entendimento. Tá? O Papa realmente é uma pessoa diferenciada, ele é um sucessor dos apóstolos. Então essa doutrina é defendida pela Igreja Católica, mas ela não tem base bíblica. Tá? O ministério dos 12 não se repete mais. A gente entende que ele não se repete. Agora esse aqui é o que a gente chama de pulo do gato, né? O que há é o ministério de caráter apostólico. É isso que tem nos dias de hoje. Apóstolo no mesmo formato dos 12 não existe mais. O ministério de caráter apostólico, sim, este existe, tá? Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Então, aqui o escritor da revista vai fazer essa defesa, eu vou concordar com ele. Por quê? Porque o missionário ele vai desbravar uma terra nova, onde o evangelho não chegou. Ele vai pregar o evangelho de forma nova,
ele vai ter que se virar para contextualizar a mensagem do evangelho, assim como Paulo fazia entre os judeus, depois entre os gregos, entre os romanos, para contextualizar a mensagem do evangelho. Ele vai cuidar do povo, da igreja, e ele vai sofrer pelo evangelho caso seja necessário. Então o apóstolo, tudo aquilo que os apóstolos fizeram lá na igreja primitiva, o missionário atual ele faz também. Então ele não precisa ser chamado de apóstolo, nem consagrado a apóstolo, mas a sua missão é de caráter apostólico. Então é por isso que a Assembleia de Deus não consagra ninguém a apóstolo, e nenhum líder da Assembleia de Deus é chamado de apóstolo, como algumas igrejas fazem por aí. Pensam que o título é importante, porque é o apóstolo fulano de tal. Aí todo mundo começa a reverenciar. Ele sobe num pedestal e ele se coloca numa posição de superioridade aos outros, como se o título estivesse dando uma superioridade. E a gente tem que entender que os títulos eclesiásticos, eles são nomenclaturas para falar de uma função que é exercida na igreja. Então o pastor ele tem uma função, o diácono tem uma função, o presbítero tem uma função. Um não é superior ao outro. Eu vejo muito dentro da Assembleia de Deus, a gente vai falar mais na frente desses outros ministérios, né? Mas eu vejo muito da Assembleia de Deus as pessoas tentando traçar uma hierarquia. O irmão foi consagrado a diácono e tem 20 anos como diácono, nunca cresceu. Como assim nunca cresceu? Agora tem uma escadinha que um é superior ao outro, porque o diaconato é um ministério específico. O presbitério é outro, o pastor é outro. Então, cada um exerce a sua função daquilo que ele recebeu. E o ministério apostólico é outro. Não é questão de um ser superior ao outro, ter algo mais importante do que o outro, não é isso. Então, cada um faz aquilo de acordo com o que foi chamado. Então, a gente não tem o título de apóstolo, mas a gente entende que existe o ministério apostólico. E se referir ao missionário que faz a obra de Deus como apóstolo, do meu ponto de vista, não é nenhum erro, nenhum pecado, não há nada de errado nisso. Desde que nós compreendamos que ele não é apóstolo da mesma forma que os 12. Tá? A gente tem que ter isso em mente. Tá? Ele não tem aquela mesma autoridade que os 12 apóstolos de Jesus. Então ele tem o que? O ministério apostólico. Então muitos homens nos tempos modernos foram verdadeiros desbravadores apostólicos. John Wesley, eu não vou entrar em detalhes na vida de cada um deles aqui não, você dá uma pesquisada depois, vale muito a pena. William Carey, que é conhecido como o pai das missões modernas, ele foi para a Índia. Eu já dei vários exemplos de William Carey em aulas anteriores, quando falo de missões, tá? Principalmente com relação à cultura, que ele mudou muita coisa na Índia. Uma cultura que eles tinham lá na Índia era uma região que ele foi, tá? Não era toda a Índia, uma região que ele foi, era que quando morria o homem, a viúva era queimada viva junto com um morto, porque as pessoas não queriam cuidar da viúva, ela morria junto. E o William Carey, ele mudou essa cultura de lá, então ele foi um grande desbravador ali. Hudson Taylor, Dwight Lyman Moody, Gunnar Wingre, Daniel Berg, que vieram para o Brasil, começaram a Assembleia de Deus. Então a gente tem aí cidades, até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus. Então eles foram usados para pregar o evangelho, para abrir aí novos ministérios, e o evangelho cresceu. Eles sofreram as consequências disso. Consequência, eu digo assim, que muitos deles morreram jovens, muitos deles tiveram problemas de saúde, mas em prol do evangelho. Eles realmente entregaram a vida em prol do evangelho. Então não é todo mundo que tem esse chamado, viu, irmão? Vale ressaltar isso. A gente fala assim, o crente tem que dar vida pelo evangelho e tal. Todo crente realmente tem que dar vida pelo evangelho. Mas não é todo mundo que tem esse chamado de realmente fazer isso na prática, de às vezes prejudicar a saúde, às vezes prejudicar, sofrer as consequências. Às vezes em país que sofre perseguição, a pessoa às vezes sofre, é preso, como aconteceu com o apóstolo Paulo, ele foi chicoteado várias vezes, foi apedrejado. Então, isso acontece nos dias de hoje também, onde tem muita perseguição. Mas não é todo mundo que tem o chamado para isso. Então, quem tem esse chamado é que Deus levanta para essas obras específicas, e eles suportam isso aí, porque eles recebem esse dom, tá? Esse dom de ser apóstolo. Chegamos na nossa conclusão. Fala assim, nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios 4:11,
está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou em países inimigos do Evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial, são os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Então a gente vê aqui que, apesar do título não ser de grande importância, a ação deles de exercer esse ministério apostólico é que caracteriza, que sela eles como verdadeiros apóstolos. Então, que nós possamos compreender o que é ser um apóstolo e valorizar essas pessoas que fazem a obra de Deus e que têm esse ministério. Amém? Então eu encerro aqui a aula, que a gente tem as atividades, exercícios para quem vai ministrar na igreja com o slide, tá? E eu agradeço você que me acompanhou até aqui. Muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente. Se Deus quiser, aí na sexta ou no sábado estarei postando o vídeo de destaque, onde eu vou detalhar mais sobre esse tema, principalmente a passagem de Efésios ali 4, vou explicar alguns detalhes ali. Então, a paz do Senhor, até a próxima aula.